As plantas, elas produzem uma série de hormônios vegetais de forma endógena, porque ocorre dentro das plantas. Vão regular o ciclo de vida de uma planta. E também os hormônios ou fito-hormônios, conhecidos como os mensageiros primários, eles vão ser encontrados nos elementos crivados e é um processo fundamental na sobrevivência das plantas, porque vai fornecer energia durante o ciclo. Também contribui para a ativação do programa de florescimento. E um exemplo de endógenos são os reguladores jasmonato, que vão regular a germinação, o crescimento da radiculação e a acumulação de proteínas de reserva e síntese de proteína da defesa da planta. Alguns principais fatores são o endógeno, dos exógenos que controlam são a luz, temperatura, água e nutrição. A temperatura ela pode reduzir a taxa respiratória das plantas, porque dependendo da temperatura, se ela estiver elevada, pode aumentar ou diminuir essa respiração, dependendo do tempo de exposição que a planta vai ficar exposta. E ela tem também, se a planta tiver tolerância ao estresse hídrico. Bom, as alterações metabólicas respiratórias, elas pode ocorrer diariamente sob esses tipos de estresse. E as raízes, elas são órgãos que respiram muito e intensamente. O oxigênio necessário para que esse processo respiratório provém os solos, principalmente dos solos no caso. E deve apresentar boa aeração para que a raiz possa retirar oxigênio. E quando a atividade respiratória está muito intensa, o oxigênio pode vir também da parte aérea da planta. Um exemplo é as manganês, elas tiram o oxigênio do ar devido à baixa quantidade de oxigênio presente no solo. E os caule também, ele tem uma respiração intensa na região do câmbio vascular e fenológico, onde novas células estão se formando e crescendo. Então, as folhas, elas são órgãos vegetais que mais realizam troca com o ambiente. Elas fazem a fotossíntese e aí o ambiente precisa estar numa temperatura ideal, precisa estar com o estresse, não pode estar sob estresse hídrico. E os frutos, que acontece o efeito da temperatura sobre a taxa respiratória, também pode ser facilmente observado, que as baixas temperaturas retardam a senescência dos frutos, fazendo com que a taxa respiratória se mantenha baixa. Por outro lado, a temperatura elevada, principalmente à noite, aumenta a taxa respiratória e acelera o amadurecimento desses frutos.